O ano era 2014. Eu estava dormindo. Era cerca de 2 horas ou 3 horas da manhã. E tive um sonho. Neste sonho... Pera, rapidinho. Antes de darmos iniciativa neste vídeo que você estava vendo até então no começo, olha, é o seguinte, eu tenho que primeiramente explicar para vocês uma coisa muito importante sobre o batismo no Espírito Santo. Sim, existem 2 fases no batismo do Espírito Santo que é necessário você saber. A primeira fase chama-se selamento do Espírito Santo. E a segunda fase chama-se revestimento do Espírito Santo. Vem comigo aqui na Bíblia. João capítulo 20, versículo 21 diz assim: Então disse Jesus novamente: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Agora, olha só em Atos 2. Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte: na primeira fase do batismo do Espírito Santo, chamado selamento, é onde o ser humano, seja homem ou mulher, assim no momento que a pessoa decide se arrepender dos seus pecados e decide se entregar a Cristo, essa pessoa automaticamente já recebe o Espírito Santo, conforme na primeira leitura que nós fizemos aqui no livro de João. Você pode reparar que Jesus, após ele ser ressuscitado, ele chega para os seus discípulos e ele assopra sobre os seus discípulos e diz assim, recebei o Espírito Santo. Note-se que quando Cristo Jesus assoprou nos discípulos, eles imediatamente não falaram em outros idiomas, ou profetizaram, ou ficaram pulando e marchando. Não, eles ficaram na boa, na deles. Por quê? Na primeira fase do batismo do Espírito Santo, que é o selamento, a pessoa recebe não o dom, mas sim o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo tem 9 virtudes e nós vamos ver mais à frente em nosso vídeo a respeito do fruto do Espírito Santo. Bom, de forma resumida, a primeira fase do batismo do Espírito Santo é quando a pessoa, independente de quem seja ela, mas a partir do momento que decide se arrepender e decide estar em Cristo Jesus, a pessoa naquele momento já tem o Espírito Santo. Só que até então não tem a manifestação de dons espirituais. E é aí que vem a segunda fase do batismo do Espírito Santo, que é assim o revestimento. Em Atos 2, como nós acabamos de ler, é que sim aconteceu o revestimento dos apóstolos ou dos discípulos. Vale lembrar também que nessa segunda fase do batismo do Espírito Santo, que é o revestimento, de fato sim, aí tem a evidência de idiomas, de falar em outros idiomas, tem também a evidência de profetizar e de muitos outros dons espirituais. Então há uma grande diferença entre a primeira fase do batismo do Espírito Santo, que é o selamento, e a segunda fase do batismo do Espírito Santo, que é o revestimento. Vale lembrar também que existem casos em que a pessoa tem tanto a primeira fase quanto a segunda fase do batismo no mesmo dia, no mesmo instante. Isso é o Espírito Santo quem faz, nós não mandamos no Espírito Santo. Bom, tendo como base tudo isso, minha galerinha, desde já, dê seu like aí. Isso, dê seu like. Pois é, tô só lembrando que de fato é verídico. Eu tentei falar de uma forma normal com vocês assim mesmo, mas eu optei em fazer essa narrativa maravilhosa e eu espero que vocês tenham gostado. Desde já por aqui eu já me despeço de vocês, até o próximo vídeo, tá bom? Não deixa de dar seu like, se inscreva, comente aí se você gostou do vídeo, comente aí se de repente você tem ideia de algum próximo tema. Por enquanto eu já tenho meus temas já cronometrados, mas fiquem à vontade para assim comentar, tá bom? Gente, fica na paz e assista ao vídeo e que seja impactado pelo Espírito Santo de Deus. O ano era 2014. Eu estava dormindo. Era cerca de 2 horas ou 3 horas da manhã. E tive um sonho. Neste sonho, eu estava andando numa rua à noite e de repente um cachorro apareceu bem na minha frente. De repente aquele cachorro começou a latir do nada à minha direção. E conforme aquele cachorro ia latindo, a cara daquele cachorro ia se derretendo. E quando se derretia, começou a formar o rosto de uma mulher. Sim, o rosto de uma mulher. Então, neste sonho, eu percebia que aquele sonho não era normal. Era um sonho espiritual. Acordei.
Bom, quando temos um sonho espiritual, nós acordamos tão duvidosos, tão estranho, meio que como se ainda estivesse dentro daquele sonho. Mas você sabe que acordou, mas mesmo assim fica pensando em cada cena daquele sonho. Eu tive uma ideia. Bom, vou acordar meus pais e vou contar para eles este sonho. E eu fui. Levantei-me da cama e fui em direção ao quarto de minha mãe e de meu pai. Mas é claro, por ser bem de madrugada, eu pensei, e então, chamo eles ou não chamo? Mas eu tenho que contar, é um sonho que já está ardendo no meu coração, eu tenho que contar. Então, abri a porta do quarto dos meus pais e chamei pai, mãe, e comecei a contar para eles. Falei como aconteceu. Falei que eu estava andando, veio um cachorro, começou a latir, e este cachorro começou a derreter, a cara daquele cachorro começou a derreter, e conforme derretia, começou a formar a cara de uma mulher. Essa mulher era uma pessoa da família até, que era da família, aliás. E essa pessoa havia feito uma obra de feitiçaria contra a nossa família. Foi onde Deus revelou, e conforme Deus revelando, foi quando eu comecei a falar em outro idioma, semelhante ao hebraico. Sim, foi quando de repente o Espírito Santo de Deus começou a tomar meus lábios e já não estava mais falando português. Estava falando semelhante ao hebraico. E naquele exato momento, já não era só eu. Era também o Espírito Santo me fortificando e me revestindo. Naquela noite, naquela manhã, naquela madrugada, eu nunca vou esquecer. Foi um dia inesquecível. E daquele momento, através de meus lábios, o Espírito Santo começou a revelar essa questão desta pessoa que havia feito obra de feitiçaria contra a minha família. Naquela noite, naquela manhã, Deus havia desfeito toda aquela obra de feitiçaria que fizeram contra a minha família. Então meu pai e minha mãe se levantaram da cama e começaram a interceder por mim. Bom, o que eu quero dizer é que, mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, isso não te ausenta de ter falhas. Lembre-se que somos seres humanos, dotados de fraquezas, dotados de erros. Mas não canse de buscar com zelo os dons espirituais. Assim como o apóstolo Paulo menciona, buscai com zelo os dons espirituais. Se você ainda não foi batizado, se prepare, porque o Espírito Santo vai te pegar. E vai ser tão lindo. Pois é, o Espírito Santo quer você.